Há verdades espirituais que quase não se ensinam mais, que se perdem no barulho do mundo e no silêncio das catequeses, e que, no entanto, tocam diretamente o destino da alma, a paz do coração e a esperança que tanto precisamos. E hoje, com muita calma e respeito, quero falar com você sobre uma dessas verdades que pode mudar completamente a forma como você enxerga a presença de Deus na sua vida. Sabe, eu passei a vida inteira caminhando por este Brasil imenso, conversando com gente de todo tipo, entrando em casas simples, em favelas, em fazendas, em apartamentos apertados das grandes cidades. E uma coisa que sempre me chamou a atenção foi como as pessoas mais simples, aquelas que vivem mais perto da terra, mais perto da natureza, conseguem perceber coisas que nós, da cidade, muitas vezes perdemos completamente. Elas sabem ler os sinais, elas prestam atenção, elas entendem que Deus fala de muitas maneiras e nem sempre é com palavras. Você já parou para pensar que talvez, só talvez, Deus esteja tentando falar com você através de algo que você vê todo dia e nem percebe, através de um passarinho que aparece na sua janela sempre no mesmo horário, através de um bichinho que cruza o seu caminho justo quando você mais precisa de um sinal de esperança? Pois é sobre isso que eu quero conversar com você hoje. E te garanto, nos próximos minutos você vai entender por que isso é muito mais importante do que parece à primeira vista. Se você busca entender com calma o que Deus vai semeando no seu coração, através dos sinais que Ele coloca no seu caminho, se inscreva neste canal, porque aqui a gente não faz catequese de mentirinha. Aqui a gente conversa de verdade sobre a vida, sobre a fé, sobre Deus. Olha, eu sei que quando a gente começa a falar sobre animais e sinais, muita gente já torce o nariz. Ah, isso é superstição, dizem alguns. Isso não tem nada a ver com a fé católica, dizem outros. E eu entendo perfeitamente essa preocupação, porque realmente existe muita superstição por aí, muita crendice sem fundamento, muita confusão entre fé verdadeira e simpatia de esquina. Mas deixa eu te fazer uma pergunta bem sincera. Você já leu a Bíblia com atenção? Você já reparou quantas vezes Deus usa os animais, usa a natureza, usa a criação inteira para falar com a gente? Porque se você prestar bem atenção, vai ver que desde o começo, lá no Gênesis, Deus criou os animais e disse que tudo era bom. Não era só cenário, não era só decoração, era linguagem, era comunicação. Quando Deus quis salvar Noé e sua família, Ele não mandou só construir uma arca, Ele mandou colocar os animais lá dentro. Quando Deus quis alimentar o profeta Elias no deserto, Ele usou corvos. Corvos, aqueles pássaros que todo mundo achava impuros, imundos, e foram justamente eles que levaram pão e carne para o profeta. Quando Deus quis ensinar uma lição dureza para o profeta Jonas, Ele usou um peixe enorme para engolir o teimoso e depois cuspir ele na praia certa. Quando Jesus nasceu numa estrebaria, cercado de animais. Quando Ele precisou entrar em Jerusalém, como rei humilde, entrou montado num jumentinho. Quando o Espírito Santo desceu sobre Jesus no batismo, desceu em forma de pomba. Você acha que tudo isso é coincidência? Você acha que Deus, que criou o universo inteiro, não sabia o que estava fazendo quando escolheu usar os animais para se comunicar com a gente? A verdade, minha irmã, meu irmão, é que Deus fala através de tudo que Ele criou. E quanto mais simples a gente é, quanto mais humilde o nosso coração, mais a gente consegue perceber essa linguagem. As crianças percebem, os idosos que viveram perto da roça percebem, as pessoas que não encheram a cabeça de orgulho e de racionalismo vazio percebem. E sabe o que eu aprendi nesses tantos anos de sacerdócio? Que quando Deus quer mandar um recado de consolo, de esperança, de que Ele não te abandonou,
ele usa aquilo que está mais perto de você. Ele não precisa fazer um estrondo no céu. Ele não precisa aparecer numa visão cinematográfica. Às vezes, ele simplesmente manda um passarinho pousar na sua janela, bem na hora que você mais precisava sentir que não está sozinha. Agora, você deve estar se perguntando: mas Padre Zezinho, que animais são esses que o senhor está falando? Como eu vou saber se é um sinal de Deus ou se é só um bicho qualquer passando por ali? Calma. Respira fundo, porque em alguns instantes eu vou te explicar isso com muita clareza e você vai perceber que não é nada complicado. Na verdade, é de uma simplicidade que até assusta. Vamos começar pelo primeiro animal, aquele que talvez seja o mais conhecido, o mais presente nas casas brasileiras, especialmente nas cidades menores, nas periferias, nos lugares onde a vida ainda tem um pouco mais de contato com a natureza. O primeiro animal é a borboleta, especialmente aquelas borboletas brancas ou aquelas amarelas bem vivas que de repente aparecem voando dentro da sua casa ou ficam rodeando você no quintal ou pousam bem pertinho de você como se quisessem te dizer alguma coisa. Agora presta atenção no que eu vou te falar. Não é qualquer borboleta, não é aquela que você vê de longe voando ali no jardim do vizinho. Estou falando daquela borboleta que parece que te escolheu, que entra pela janela justo quando você está rezando, ou chorando, ou pensando em alguém que já partiu. Aquela que fica ali quietinha, como se estivesse te fazendo companhia. Sabe por que a borboleta é tão especial? Porque ela é o símbolo mais perfeito da ressurreição, da transformação, da vida nova que Deus promete para cada um de nós. Pensa bem, a borboleta começa como uma lagarta rastejando no chão, comendo folha feia aos olhos humanos. Depois ela se fecha num casulo, fica ali aprisionada, escura, parada, como se estivesse morta. E então, num milagre silencioso que acontece todo dia na natureza, ela rompe aquele casulo e sai voando, linda, colorida, livre, totalmente transformada. Isso não te lembra nada? Não te lembra a nossa própria vida? A gente começa tão limitado, tão preso às coisas da terra, tão amarrado nos nossos pecados, nas nossas tristezas, nas nossas feridas. E então, quando a gente se entrega a Deus, quando a gente deixa Ele trabalhar dentro da gente, acontece a transformação. A gente morre para o homem velho e nasce de novo. A gente vira uma criatura nova. Então, quando uma borboleta aparece assim, do nada, bem pertinho de você, pode ser que Deus esteja te dizendo: olha, minha filha, olha, meu filho, eu não desisti de você, eu ainda vou te transformar. Ainda tem vida nova esperando por você, ainda tem ressurreição guardada no teu futuro. Muita gente me procura contando que viu uma borboleta branca bem na hora que estava pensando em alguém que morreu. E aí fica aquela dúvida: será que é a alma da pessoa visitando? Olha, eu vou ser bem honesto com você. A igreja não ensina que as almas dos mortos voltam em forma de animais. Isso não faz parte da nossa fé. Mas a igreja também ensina que Deus pode usar qualquer coisa da criação para nos consolar, para nos lembrar da comunhão dos santos, para nos dar esperança. Então, será que aquela borboleta é literalmente a alma da sua mãe, do seu pai, do seu filho que partiu? Provavelmente não. Mas será que Deus pode ter mandado aquela borboleta bem naquela hora para te lembrar que a vida não acaba, que existe ressurreição, que você vai reencontrar quem você ama? Com certeza sim. E você sabe que é o mais bonito nisso tudo? É que Deus conhece o nosso coração. Ele sabe que a gente precisa de sinais concretos, de coisas que a gente possa ver, tocar, sentir. Ele sabe que a nossa fé é pequenina, fraquinha e que de vez em quando a gente precisa de um empurrãozinho, de uma confirmação de que Ele está aí, de que Ele não nos esqueceu. Muito em breve eu vou te falar sobre o segundo animal e você vai ver como tudo isso começa a fazer ainda mais sentido. Mas antes, deixa eu te contar uma
História real que aconteceu comigo há uns anos atrás, lá no interior de Minas Gerais. Eu tinha ido visitar uma senhora muito doente, uma mulher já de idade, que estava em fase terminal de um câncer. A família tinha me chamado para dar a extrema unção, para preparar ela para o encontro com Deus. Quando eu cheguei lá, a casa estava em silêncio. Todo mundo com aquele semblante pesado, triste, esperando o pior. A senhora estava deitada na cama, muito magrinha, muito fraca, mas ainda consciente. Eu me sentei do lado dela, peguei na mão dela, comecei a rezar baixinho e de repente uma borboleta amarela entrou pela janela. Mas não era uma borboleta qualquer, pequenina. Era uma borboleta grande, vistosa, de um amarelo que parecia ouro, e ela não ficou voando por aí. Ela veio direto e pousou na mão da senhora, na mão que eu estava segurando. Todo mundo ficou em silêncio. A própria senhora abriu os olhos, olhou para a borboleta, deu um sorriso de paz, de quem entendeu alguma coisa que a gente ali ainda não tinha entendido. E ela sussurrou, com aquela voz fraquinha: "Ele veio me buscar, está tudo bem." A borboleta ficou ali por uns 2, 3 minutos, depois levantou o voo devagarzinho e saiu pela janela. E a senhora fechou os olhos de novo, mas agora com uma expressão completamente diferente. Não era mais medo, era paz. Ela faleceu 3 dias depois. Mas aqueles 3 dias foram de uma serenidade impressionante. Ela ficou em paz, a família ficou em paz. E todo mundo que estava naquela casa naquele dia, jura de pé junto que aquilo não foi coincidência. Foi Deus mandando um recado. Foi Deus dizendo: "Eu estou aqui, eu vou cuidar dela, não tenham medo." Agora vamos para o segundo animal. E esse aqui vai mexer com muita gente, porque é um animal que nem todo mundo gosta. Muita gente tem até medo, tem nojo, mas na sabedoria de Deus, até os bichos que a gente rejeita podem ser portadores de mensagens importantes. Estou falando da lagartixa, ou da lesma, ou daqueles bichinhos pequenos que aparecem dentro de casa e que a maioria das pessoas quer matar ou jogar fora. Eu sei que você deve estar pensando: "Padre Zezinho, o senhor está brincando, né? Lagartixa é sinal de milagre?" Calma, me acompanha no raciocínio. Você já reparou que a lagartixa tem uma capacidade incrível? Ela pode perder o rabo e o rabo cresce de novo. Ela pode ficar grudada no teto, desafiando a gravidade. Ela sobrevive em lugares que outros animais não sobrevivem. Ela se adapta, ela resiste, ela se regenera. E sabe o que isso representa? Representa a capacidade que Deus nos dá de nos regenerar, de nos curar, de sobreviver mesmo quando tudo parece perdido. Representa a resiliência da fé. Representa que mesmo quando a gente perde um pedaço de nós mesmos, seja um emprego, seja um casamento, seja a saúde, seja um sonho, Deus pode fazer crescer de novo. Pode fazer brotar vida onde só tinha morte. Quando uma lagartixa aparece dentro da sua casa, especialmente se ela fica ali paradinha, te olhando, pode ser que Deus esteja te dizendo: você vai se regenerar, você vai sobreviver. Aquilo que você perdeu, eu posso fazer crescer de novo, talvez de um jeito diferente, mas ainda melhor. E tem mais. A lagartixa gosta de lugares escuros, úmidos, frescos. Ela não aparece no brilho do dia. Ela aparece na penumbra, nas frestas, nos cantos esquecidos da casa. E sabe onde Deus mais age? Justamente nos lugares escuros da nossa alma, nas feridas que a gente esconde, nas dores que ninguém vê, nos cantos do coração que a gente nem gosta de olhar. Então, quando você vê uma lagartixa, em vez de sentir nojo ou medo, experimenta fazer uma coisa: para um pouquinho, respira e pergunta para Deus: Senhor, o que o Senhor quer me dizer através disso? Onde está a ferida escondida que o Senhor quer curar em mim? Você vai se surpreender com a resposta que vai chegar no seu coração. Em alguns instantes vou te falar do terceiro animal. E aí você vai começar a perceber o padrão, a linguagem que Deus usa
para falar com a gente. Mas antes, eu preciso te dizer uma coisa muito importante. Tem gente que vai ouvir isso que estou falando e vai querer transformar em superstição. Vai começar a forçar os sinais, a procurar bicho em todo canto, a achar que todo passarinho que voa é um recado do céu. E não é assim que funciona. Os sinais de Deus não são para a gente ficar procurando feito doido. Os sinais de Deus aparecem naturalmente, quando a gente menos espera, e tocam o coração de um jeito que não dá para confundir. Você sabe quando é um sinal de verdade, porque você sente uma paz, uma certeza, um conforto que não vem de você, vem de cima. Então não força, não inventa, não fica neurótico atrás de sinal. Apenas fica atento, fica disponível, fica com o coração aberto. E quando Deus quiser te mandar um recado, Ele vai mandar. Pode ter certeza disso. Agora vamos para o terceiro animal. E esse aqui é muito especial porque está ligado diretamente à provisão, ao cuidado de Deus, à certeza de que Ele não vai deixar faltar o pão de cada dia. Estou falando do pardal, ou do bem-te-vi, ou desses passarinhos pequenos, comuns, que a gente vê todo dia, mas quase nunca presta atenção. Jesus falou sobre os pardais. Você sabia? Ele disse: olhai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste as alimenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Em outro lugar, Jesus disse: não se vendem 5 pardais por 2 moedinhas? Entretanto, nenhum deles está esquecido diante de Deus. Você entendeu o recado? Se Deus cuida de um passarinho que vale quase nada no mercado, quanto mais Ele vai cuidar de você, que é filho dele, que foi feito à imagem e semelhança dele, que foi comprado com o sangue precioso de Jesus Cristo. Então, quando você está passando por dificuldade financeira, quando está preocupado com as contas, quando não sabe de onde vai vir o dinheiro do aluguel, do remédio, da comida, e de repente aparece um passarinho na sua janela, cantando, alegre, bem alimentado, pode ser que Deus esteja te lembrando: eu cuido dos passarinhos, quanto mais vou cuidar de você. Eu já vi isso acontecer tantas vezes que perdi a conta. Pessoas em desespero, sem saber como iam pagar as contas do mês, e de repente aparece um passarinho fazendo ninho bem na janela do quarto. E aí do nada aparece um dinheiro que não esperava, um trabalho novo, uma ajuda inesperada, uma porta que se abre. Coincidência? Pode ser. Mas quando acontece tantas vezes, com tanta sincronia, a gente começa a perceber que tem dedo de Deus no meio. E sabe qual é o mais bonito? É que geralmente esses passarinhos não aparecem para as pessoas que têm tudo. Eles aparecem para os pobres, para os simples, para os que estão no aperto, porque é justamente aí que Deus gosta de mostrar o poder dele. É na fraqueza que a força de Deus se manifesta perfeitamente. Muito em breve vou te contar sobre o quarto animal, e esse aí vai mexer ainda mais com você, porque está ligado à proteção, à defesa espiritual, à guerra que a gente nem sempre vê, mas que está acontecendo o tempo todo. Mas agora deixa eu te fazer uma pergunta. Você está prestando atenção? Você está mesmo aberto para perceber os sinais de Deus na sua vida? Ou você está tão ocupado, tão cheio de preocupação, tão distraído com o celular, com a televisão, com as redes sociais, que mesmo que Deus mandasse um elefante voador passar na sua janela, você não ia perceber? Porque esse é o problema da gente hoje em dia. A gente está tão desconectado da realidade, tão alienado do mundo real, tão mergulhado no mundo virtual, que a gente perdeu a capacidade de perceber o sagrado no cotidiano. A gente perdeu a capacidade de ver Deus nas coisas simples. Os antigos sabiam disso. Nossos avós sabiam disso. Aquela vovó que rezava o terço todo dia, que benzia a casa com ramo de arruda,
que acendia a vela para São Jorge, para Nossa Senhora, ela sabia perceber os sinais. Ela tinha os pés no chão e os olhos no céu. Ela vivia entre os dois mundos, né? O natural e o sobrenatural, e conseguia transitar entre eles com uma facilidade que hoje a gente perdeu. Então, se você quer mesmo perceber os sinais de Deus, se você quer que os animais que Ele manda te falem alguma coisa, você precisa desacelerar, você precisa fazer silêncio, você precisa desligar um pouco esse mundo barulhento e se conectar de novo com o mundo real, o mundo criado, o mundo que Deus fez com as mãos dele e declarou que era bom. Agora sim, vamos para o quarto animal. E esse aqui é poderoso. Esse aqui está ligado à proteção espiritual, à defesa contra as forças do mal, à presença dos anjos de Deus guardando a sua casa, a sua família, a sua vida. Estou falando do galo, ou da galinha com pintinhos, ou de aves de quintal que de repente aparecem perto de você, mesmo que você more na cidade. O galo tem um simbolismo muito forte na tradição cristã. Foi o canto do galo que despertou Pedro do sono espiritual, que fez ele perceber que tinha negado Jesus 3 vezes, que o levou ao choro, ao arrependimento, à conversão verdadeira. Mas o galo também simboliza a vigilância, o alerta, o despertar. Ele canta de madrugada, quando ainda está escuro, anunciando que a luz está chegando. Ele não espera o sol nascer para cantar. Ele canta na escuridão, proclamando que amanhã vem vindo. E sabe o que isso significa para você que está passando pela noite escura da alma? Para você que está na depressão, na angústia, na dúvida, no medo? Significa que mesmo no meio da escuridão, Deus já está anunciando que a luz vem chegando. Mesmo quando você ainda não vê nada, quando tudo ainda está preto, Deus já está proclamando: aguenta mais um pouquinho, o sol já vem, amanhã já vem, a alegria já vem. Quando um galo canta perto de você, ou quando você vê uma galinha protegendo os pintinhos, pode ser que Deus esteja te dizendo: eu estou te protegendo, eu estou vigiando, eu estou guardando você debaixo das minhas asas, assim como a galinha guarda os pintinhos. Jesus mesmo usou essa imagem. Ele disse: Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes quis eu reunir teus filhos, como a galinha junta os pintinhos debaixo das asas, e não quiseste. Que imagem linda, né? Deus como uma galinha, protegendo os filhotes do perigo, do frio, dos predadores. E nós, muitas vezes, igual a pintinhos teimosos, fugindo da proteção, querendo ir para o mundo achando que sabemos mais que Deus. Então, quando você vê uma galinha com os pintinhos, para um pouquinho e pensa: será que eu estou debaixo das asas de Deus? Ou será que eu fugi da proteção dele e estou aí solto, vulnerável, exposto aos perigos espirituais? Porque olha, minha irmã, meu irmão, o mundo espiritual é real, os demônios são reais, as tentações são reais. E se você não estiver debaixo da proteção de Deus, você está em perigo. É simples assim. Mas a boa notícia é que Deus está sempre chamando você de volta, está sempre abrindo as asas, esperando você se abrigar ali, em segurança, em paz, em amor. Daqui a pouco eu vou te falar do quinto animal, o último dessa lista. E esse é talvez o mais impressionante de todos. Mas antes disso, eu quero que você reflita numa coisa importante. Todos esses animais que eu estou falando, você percebeu que são animais simples? Não são bichos exóticos, raros, que você nunca viu na vida. São bichos comuns do dia a dia, que estão aí ao nosso redor o tempo todo. E é justamente por isso que a gente não presta atenção neles. A gente fica esperando que Deus faça um milagre espetacular, que apareça uma luz do céu, que tenha um terremoto, um trovão, uma voz audível, e enquanto isso, Deus está ali do nosso lado, falando através de uma borboleta, de um passarinho,
de uma lagartixa e a gente não percebe porque acha que é coisa pequena demais, simples demais, comum demais. Mas essa é justamente a pedagogia de Deus. Deus não precisa fazer estardalhaço. Ele fala no sussurro, ele age no silêncio, ele se revela nas coisas pequenas, porque ele sabe que se a gente conseguir perceber ele nas coisas pequenas, a gente vai perceber ele em tudo. Santa Teresinha do Menino Jesus entendia isso perfeitamente. Ela chamava de pequeno caminho. Não é preciso fazer grandes coisas para Deus. Basta fazer as coisas pequenas com grande amor. E basta perceber Deus nas coisas pequenas para perceber que Ele está em tudo. Agora sim, vamos para o quinto e último animal dessa lista. E esse aqui, eu te garanto, vai te surpreender. Porque é um animal que muita gente tem medo, muita gente acha nojento, muita gente mata assim que vê, mas que na sabedoria de Deus pode ser um sinal poderosíssimo de transformação e de cura. Estou falando da cobra ou da serpente. Eu sei. Você deve estar pensando, Padre Zezinho, agora o Senhor passou dos limites. A cobra é símbolo do demônio. Foi a serpente que enganou Eva no paraíso. Como pode ser sinal de Deus? Calma, respira, me deixa explicar. É verdade que a serpente foi usada pelo demônio lá no Gênesis. É verdade que ela representa assim em muitos contextos o mal, a tentação, o pecado. Mas a Bíblia não é tão simples assim. A Bíblia é cheia de camadas, de simbolismos, de significados que se entrelaçam. Você sabia que foi justamente uma serpente que Deus mandou Moisés levantar no deserto para curar o povo? O povo tinha sido picado por serpentes venenosas e estava morrendo. E o que Deus mandou fazer? Mandou Moisés construir uma serpente de bronze, colocá-la num poste e disse: quem olhar para essa serpente vai viver. E sabe o que Jesus disse sobre isso? Ele disse: assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Você percebeu? Jesus comparou a própria crucificação dele com aquela serpente levantada no deserto. A serpente se tornou símbolo de cura, de salvação, de vida. E tem mais. A serpente é o animal que troca de pele. Ela cresce, a pele fica apertada e então ela se esfrega nas pedras, na areia, até que a pele velha sai e aparece uma pele nova, brilhante, renovada. Isso não te lembra a conversão? Não te lembra o batismo quando a gente morre para o homem velho e nasce de novo? Não te lembra a confissão quando a gente tira aquela pele suja do pecado e sai renovado pela misericórdia de Deus? Então, quando você vê uma cobra, especialmente se ela não te ataca, se ela apenas passa pelo seu caminho, ou se você encontra uma pele de cobra que foi trocada, pode ser que Deus esteja te dizendo: está na hora de você trocar de pele, está na hora de você se renovar, está na hora de você deixar para trás aquilo que é velho, que não serve mais, que está te sufocando e se abrir para uma vida nova. Claro, se a cobra é venenosa e está te ameaçando, o recado pode ser outro. Pode ser um alerta: cuidado com as tentações, cuidado com o mal que está tentando te picar, te envenenar espiritualmente. Mas até isso é um sinal, um recado de Deus dizendo: fica esperto, fica vigilante, não baixa a guarda. Agora, juntando tudo que eu te falei até agora, você consegue perceber o padrão? Você consegue ver a sabedoria de Deus nisso tudo? Deus não escolheu animais grandiosos, poderosos, impressionantes. Ele escolheu animais simples, comuns, que fazem parte do nosso dia a dia, porque Ele quer que a gente perceba que Ele está no nosso dia a dia, que Ele não está longe, num céu distante, inacessível. Ele está aqui, perto, falando, agindo, cuidando
E qual é o milagre que esses animais anunciam? Qual é a graça que eles trazem? O milagre é você perceber que não está sozinho. O milagre é você sentir a presença de Deus de um jeito concreto, real, palpável. O milagre é a paz que entra no seu coração quando você entende que Deus está cuidando de você, protegendo você, transformando você, curando você. Esses animais não vão fazer você ganhar na loteria, não vão fazer seu câncer desaparecer da noite para o dia, não vão resolver todos os seus problemas num passe de mágica, mas eles vão te lembrar de uma verdade que vale mais do que tudo isso. Deus está com você. E se Deus está com você, quem será contra você? Sabe, eu vivi tempo suficiente para ver muita coisa nessa vida. Vi gente rica morrer na tristeza e gente pobre morrer em paz. Vi gente saudável viver em desespero e gente doente viver em alegria. E sabe qual era a diferença? A certeza da presença de Deus. Quem tem essa certeza, quem sente Deus perto, quem percebe os sinais dele no dia a dia, essa pessoa tem tudo. Pode não ter dinheiro, pode não ter saúde, pode não ter sucesso aos olhos do mundo, mas tem paz, tem esperança, tem sentido. E é isso que esses animais vêm te trazer. Não uma solução mágica, mas uma certeza. A certeza de que você é amado, cuidado, protegido, transformado pelo Deus que criou o universo e que mesmo assim se importa com você. Agora deixa eu te contar uma última história antes de terminar. Aconteceu há alguns anos, numa favela do Rio de Janeiro. Eu tinha ido lá para celebrar uma missa, visitar as famílias, conversar com o pessoal. Tinha uma senhora lá, Dona Maria, que estava a paz pelo pior momento da vida dela. O filho tinha sido morto num tiroteio. O marido tinha abandonado ela. Ela estava desempregada, com 3 netos pequenos para criar, morando num barraco que mal tinha o que comer. Eu fui visitar ela e quando cheguei lá, ela estava sentada na porta do barraco, olhando para o nada, com aquele olhar de quem já desistiu de tudo. Eu me sentei do lado dela, segurei a mão dela e fiquei ali quieto, só fazendo companhia. E de repente uma borboleta amarela enorme pousou no joelho dela e ficou lá, quietinha, como se estivesse descansando. Dona Maria olhou para a borboleta e os olhos dela encheram de lágrimas. Ela olhou para mim e disse: "Padre, meu filho adorava a borboleta. Quando era pequeno ele corria atrás das borboletas no morro rindo, feliz. Faz 5 anos que ele morreu e eu nunca mais vi uma borboleta perto de mim, até hoje." Ela ficou olhando para a borboleta e uma paz começou a descer naquele rosto sofrido. E ela disse quase sussurrando: "Ele está bem, né, padre? Meu menino está bem. Deus está cuidando dele." Eu não sabia o que responder. Apenas segurei a mão dela mais forte e disse: "Dona Maria, Deus está cuidando do seu filho e está cuidando da senhora também. Olha o sinal que ele mandou. Você não está sozinha." A borboleta ficou ali uns 5 minutos. Depois levantou o voo, deu umas voltas em cima da gente e foi embora. E Dona Maria, pela primeira vez em 5 anos, sorriu. Um sorriso pequeno, molhado de lágrima, mas um sorriso verdadeiro. Eu voltei lá uns meses depois. Dona Maria tinha conseguido um emprego, os netos estavam indo bem na escola, ela tinha voltado a frequentar a igreja e sabe o que ela me disse? "Padre, depois daquele dia, tudo começou a mudar. Não ficou fácil não, mas eu ganhei força, porque eu entendi que Deus não me esqueceu e se Ele não me esqueceu, eu vou conseguir." Você entendeu o milagre? O milagre não foi a borboleta, o milagre foi a fé que renasceu no coração daquela mulher, foi a esperança que voltou, foi a força que brotou de onde parecia não ter mais nada. E é isso que Deus quer fazer com você, através de um passarinho, de uma borboleta, de uma lagartixa, de um galo, até de uma cobra. Ele quer renovar a sua fé, quer te lembrar que você não está sozinho, quer te dar força para continuar. Então, da próxima vez que você ver um desses animais perto de você, não ignore.
não mate, não enxota. Para um pouquinho, faz silêncio e pergunta para o seu coração o que Deus está querendo me dizer através disso. Pode ser que não venha uma resposta clara, imediata, mas pode ser que naquele momento de silêncio, de atenção, de disponibilidade, Deus toque no seu coração de um jeito que você nem esperava. Porque no final das contas, minha irmã, meu irmão, o maior milagre não é ver o céu se abrir ou o mar se dividir. O maior milagre é perceber que Deus está aqui, agora, perto de você, falando com você, amando você, através das coisas mais simples da criação. Se você conseguir enxergar isso, se você conseguir viver com essa consciência, com essa atenção, com esse coração aberto, sua vida vai mudar. Pode não mudar por fora, pode ser que os problemas continuem, pode ser que as dificuldades não desapareçam, mas por dentro você vai ser outra pessoa, você vai ter paz, vai ter esperança, vai ter Deus, e quem tem Deus tem tudo. Então eu te convido, aqui e agora, a fazer uma oração simples comigo. Não precisa nem fechar os olhos se não quiser. Apenas abre o coração e fala assim, com suas próprias palavras: Senhor, eu quero ter olhos para ver, eu quero ter ouvidos para ouvir, eu quero perceber os teus sinais na minha vida. Abre o meu coração, tira de mim a dureza, a desconfiança, o medo, me ensina a enxergar a tua presença nas coisas simples, nos animais que tu criaste, na natureza que fala de ti. Me dá a fé simples, humilde, confiante, me faz acreditar que tu estás perto, que tu me amas, que tu cuidas de mim. Amém. E agora, uma última coisa antes de eu terminar. Se tudo isso que eu falei tocou no seu coração, se você sentiu que foi Deus falando com você através dessas palavras, eu te peço, não guarda isso só para você. Compartilha com alguém, manda para aquela pessoa que você sabe que está precisando de esperança, para aquela tia, aquele primo, aquela vizinha que está passando por um momento difícil, porque a gente não recebe a graça de Deus só para a gente recebe para compartilhar, a gente recebe para ser canal de bênção na vida de outras pessoas. E se você quer continuar caminhando nesse caminho de fé, de atenção aos sinais de Deus, de vida espiritual profunda, mais simples, se inscreve aqui no canal, que a gente vai continuar conversando sobre essas coisas, sobre Deus, sobre a vida, sobre a fé que faz sentido no meio da realidade. Que Deus te abençoe, que Ele te guarde, que Ele faça brilhar sobre você o rosto dEle e te dê a paz. E não esquece, presta atenção, Deus está falando com você, às vezes através de coisas que você nem imagina. Um abraço grande no seu coração e até a próxima conversa.